A paz seja convosco, meus amados irmãos. Aqui é a pastora Ana Cláudia. Vamos estar começando hoje mais uma disciplina, do nosso ITQ 2021. Quero desejar a todos que sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, nos ajude para que a gente possa continuar os nossos estudos, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos dando saúde, num tempo tanto difícil para a gente, mas nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Nós vamos estar começando hoje a disciplina História da Igreja, terceiro ano noturno. Sou a pastora Ana Cláudia, sou lá da IEQ Centro, junto com o pastor Bernardo. Quero, desejar que nós tenhamos um ano letivo de 2021 abençoado, que a gente possa seguir em frente, que a gente não possa desistir, mas que a gente possa continuar firme. Nós temos aqui o nosso livro sobre a história da igreja e dentro do nosso livro também nós temos a nossa ementa, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre ele fala em levar a cada um de nós a ser um cristão consciente da influência que pode e deve exercer na função, em uma função do passado, pela urgência do presente e na expectativa da eternidade. Ou seja, aqui ele está dizendo que nós precisamos ser uma pessoa ativa, atuante dentro da história, conhecer o nosso passado para que a gente possa entender o nosso presente e assim a gente possa confiar, acreditar e planejar o nosso futuro, sendo uma pessoa participante na história da igreja. O objetivo geral é analisar o papel da igreja cristã ao longo da história da humanidade, para que a gente possa enxergar o nosso papel dentro dessa igreja universal no tempo presente, aprender com erro em relação ao passado e estar preparado para deixar um legado positivo com relação ao futuro da igreja. Os objetivos específicos nós temos entender historicamente a trajetória da igreja desde a sua fundação apostólica, analisar o papel da igreja na história da humanidade desde o século I e entender a importância da mesma tanto para a sociedade ocidental e até mesmo para a sociedade oriental. Reconhecer alguns erros cometidos pela igreja ao longo da história e entender para que os mesmos não ocorram, para o demérito da cristandade e conhecer o desenvolvimento da história da igreja. Então, a história da igreja é importante a gente conhecer, nós precisamos conhecer a nossa história, nós precisamos conhecer a história da igreja, quais foram os fatos importantes, quais foram os povos que contribuíram de forma positiva e negativa, e conhecer também quem foram os pais da igreja, aquelas pessoas que mais contribuíram. E nesse primeiro capítulo nós vamos ver a igreja primitiva, a plenitude dos tempos. E aí ele vem fazendo uma introdução geral aí, que a história da igreja é uma daquelas histórias que é bastante complexa, a gente sabe disso, mas que deve ser analisada e elaborada também por pesquisadores na medida em que existe uma carga muito grande de religiosidade a respeito dos fatos ocorridos. Então, o que a gente vai ver aqui são alguns fatos que foram relevantes e alguns fatos que são importantes para a gente poder compreender melhor a igreja que nós temos hoje, de uma forma geral. Dentro desse contexto, nós vamos ver que nós precisamos conhecer, esse passado, como já foi visto lá nos objetivos. Conhecer essa caminhada da igreja, como aconteceu essa caminhada, para que a gente também possa ser uma pessoa que venha realmente entender que cada um de nós somos importantes, assim como aquelas pessoas do passado foram. E a gente vai ver também que nós vamos ver a questão da divisão cronológica, que vai apresentar os prós e os contras, que são as datas, que os fatos aconteceram, que também são importantes a gente conhecer. E na história também, quando marcamos o fim de uma era e o início de outra, como a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, essa transição dessas fases da história, elas são importantes também para a gente conhecer a continuidade dela. E aí, dentro desse contexto, nós vamos estudar
3 povos que foram muito importantes e contribuíram de forma bem positiva, que são os gregos, os romanos e os judeus. Esses 3 povos estão relacionados à vinda de Cristo no ambiente do primeiro século, que foram os romanos, gregos e os judeus. A junção dessas 3 culturas proporcionou o momento e o espaço necessário para que o evangelho fosse pregado primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e assim em todos os confins da terra. Então esses povos eles foram importantes para que o cristianismo pudesse ser aceito aos lugares onde foi levado, através dos apóstolos e líderes da igreja primitiva. E os gregos, nós vamos ver que os gregos eles contribuíram intelectualmente, ou seja, com os pensamentos, né? Com os conceitos, com as ideias. Então, os gregos eles contribuíram de forma intelectual. Já os judeus eles já contribuíram de forma religiosamente, ou seja, com a religião, com os conceitos, com os 10 mandamentos. E os romanos já foi politicamente, ou seja, a politicamente aí é no caso na arte de saber governar, de saber liderar, de saber de criar condições para que o povo pudesse, né, crescer e desenvolver dentro dessa história. E os gregos, né, continuam, como eu já falei antes, eles contribuíram no mundo das ideias. Mesmo conquistado politicamente pelos romanos, ou seja, dirigido por eles, né, orientados, né, através do planejamento deles politicamente, eles também influenciaram a cultura e a maneira de pensar dos romanos. Então, essas contribuições, dentro dela nós podemos destacar algumas, que é a língua, a filosofia e a religião. A língua, para que acontecesse a comunicação, né, que era necessário uma língua universal. E essa língua universal, ela surgiu exatamente através dos gregos, a língua koiné, como uma língua comum e conhecida no primeiro século. Então, foi preciso unificar essa língua para que facilitasse o entendimento. A filosofia já foi o esforço em explicar o mundo, porque desde sempre o homem sempre teve esses pensamentos. Quem sou eu? Da onde eu vim? Ele sempre quis essas explicações. Como o mundo foi criado, né? E a questão da natureza também, através do exercício intelectual, ou seja, dos pensamentos, das ideias, que levou, né, ao descrédito também na questão do sistema politeísmo, que é exatamente a adoração de vários deuses. A religião, né, a grega e a romana, abriram caminho para o cristianismo na medida em que destruíram a crença politeísta. Então, a partir do momento que eles conseguiram destruir essa crença de que existe vários deuses através dos pensamentos e das ideias, né, a filosofia vazia, né, desse significado espiritual facilitou a aceitação do cristianismo, ou seja, da adoração e da crença em um único Deus. E os romanos também, eles contribuíram no âmbito, né, da política, ou seja, criando condições para que esse evangelho fosse propagado, mesmo sem saber. Então, as contribuições do romano no âmbito político